Oi, eu sou a Vitória e esse é o Feather Club, o clube do livro que vai te ajudar a ler um pouquinho mais. Hoje eu vou falar sobre uma duologia que me tirou de uma ressaca literária de leitura de séries. E por isso eu trouxe ela aqui pra você. E aí, vamos lá? Os dois livros dessa duologia são Promessas Vazias e Laços Perversos. Eu comecei a ler Promessas Vazias porque ele já estava na minha lista de livros pra ler, já tinha muito tempo, eu tinha visto ele no TikTok. E eu resolvi testar aquele aplicativo novo da Amazon, o Audible. Você consegue ouvir naqueles 30 dias grátis e tudo mais. Eu resolvi começar por ele. Já faz alguns anos que eu não leio nenhuma sequência de livros, então quando eu comecei a ler lá em 2013, eu lia muitas duologias, trilogias, séries. Só que de uns tempos pra cá, eu comecei a ler só livros únicos e quando eu lia o primeiro livro de uma série, não me dava interesse de ler os próximos livros. Já faz muito tempo mesmo que eu tô nessa ressaca literária de séries. E aí, eu resolvi trazer essa duologia porque qualquer que tenha sido a minha opinião, e peraí que eu já vou falar ela, essa duologia foi a primeira que eu consegui ler depois de anos, sem ler nenhuma continuação. A minha nota do primeiro livro foi 3, e pro segundo livro foi 3,5, sendo assim, foi uma duologia 3,25. Em uma nota de 0 a 10, seria mais ou menos um 6,5, que eu arredondaria por um 7. Nessa duologia, nota 7, temos um grande mix de fantasias. Então, assim, quando você tá lendo, você vai com certeza lembrar de algumas outras histórias, como A Seleção e principalmente A Corte de Espinhos e Rosas, o Acotar. E pra mim, em alguns momentos, também me lembrou o segundo livro de Instrumentos Mortais. Mas afinal, qual que é a história desse livro? A gente tem a Briella, sim, a Briella e não Gabriela. A Briella, que é uma humana que tá inserida no mundo onde existem os humanos e existem os féricos, que são seres mágicos que na minha cabeça eu super imagino algo entre um elfo e uma fada. Nesse mundo, a gente tem o lado humano, que tem aquelas vilas e tudo mais, camponeses, e existe o outro lado, que é onde tá os reinos, o reino férico. A Briella, a nossa protagonista, ela tem uma vida muito difícil, principalmente por conta das dívidas que ela teve que fazer pra ter onde morar, o que comer e tudo mais. Então ela se torna uma ladra desse, vilarejo que ela vive. A mãe dela abandonou ela e a irmã dela há uns anos pra fugir pro reino férico. Então a Briella tá ali sozinha com a irmã dela, a irmã mais nova, a Jaz, dentro dessa vida que é muito difícil. Então ela resolve se tornar uma ladra pra roubar e conseguir pagar suas dívidas. Ela literalmente rouba pra conseguir pagar as dívidas dela. A Briella, ela tem muito ódio pelos féricos, porque a mãe dela fugiu pro reino férico com um férico. Ela vive nesse mundo humano. E os féricos vivem nesse outro mundo, assim, duas partes de um mesmo mundo. E os féricos, eles possuem uma divisão que tem 2 reinos. Então, eles têm o reino Cili e o reino Ancili. Chega uma hora que o príncipe do reino Cili precisa de uma esposa e uma esposa humana. E aí, esse reino anuncia que as garotas humanas vão poder ir pra lá pra tentar a sorte pra casar com o príncipe. A Briella odeia, assim, totalmente os féricos, então ela odeia essa ideia. Só que a irmã dela, Jaz, decide que ela quer tentar ir pra conseguir uma vida melhor. É uma coisa que ela pensa assim, eu vou tentar, e vai que o príncipe é legal. E esse reino Cili é tido como os bonzinhos dos féricos. E aí a irmã dela decide que ela vai tentar ir, só que antes dela conseguir, assim, tentar ir ou tomar qualquer tipo de decisão, a dona da casa que elas moram, né, resolve vender a Jaz, que é a irmã da Briella, pra pagar as dívidas. Falou assim, você tá devendo muito dinheiro e você nunca me paga direito, você sempre demora muito tempo pra me pagar, então eu decidi vender a Jaz e aí você não tem mais nenhuma dívida comigo, e é isso. E ela vende a menina pra um ser férico. Aí quando a Briella descobre isso, ela decide que ela vai largar tudo pra ir atrás da irmã nesse reino férico, só que não tem muito como ela ir pra lá sem ser nessa leva de mulheres que vão ir pra tentar casar com o príncipe. Então ela vai junto e ela traça um plano pra chegar lá e conseguir encontrar a irmã e tudo mais. A história é basicamente essa, o primeiro livro é ela tentando encontrar a irmã dela, e o segundo livro são consequências que acontecem nesse reino porque a Briella foi pra esse reino férico. Basicamente, essa história está cheia de clichês, clichês mesmo, e é simplesmente muito fácil de prever todo o desenrolar da história, o que é que vai acontecer, com quem que ela vai ficar, quem vai ser o par romântico, tudo, assim. Você consegue prever facilmente tudo. Mas mesmo assim, eu consegui ler e me deu vontade de ler os 2 livros em 2 dias. Eu li muito rápido.
Essa história, ela tem triângulo amoroso, ela tem uma corte, que é a corte do sol, e tem outra corte, que é a corte da lua, o lado do bem e o lado do mal. Aí a protagonista também é forçada a atrair confianças pra salvar alguém que ela ama. Na sinopse, assim, do livro, tem, roubar dinheiro é fácil, quero ver conseguir roubar um coração, uma coisa nesse estilo, assim. Então, assim, claro que muita coisa poderia ter sido melhor desenvolvida em relação aos personagens, em relação à história, em relação a absolutamente tudo nesse livro. Mas se você é uma pessoa que gosta de clichês e não liga de saber, assim, de definir e descobrir todas as coisas antes, porque ele é bem previsível mesmo, eu recomendo esse livro pra você. Eu não tenho muito problema com clichês e eu não tenho muito problema com descobrir e prever as coisas antes. A única coisa é que, normalmente, quando eu tô lendo livros, assim, principalmente de fantasia, eu quero que seja uma história que me prenda, que eu fique curiosa e que, mesmo que seja assim, nossa, eu já sei com quem ela vai acabar, eu quero ler pra ter certeza que ela vai terminar com o fulano e não com o ciclano. Quando eu decidi ler esse livro, como todos os livros, eu sempre procuro quais são as notas e algumas resenhas, sem spoiler, né, do livro. E eu descobri que as opiniões desse livro são muito divididas. Então tem pessoas que amam, mesmo ele sendo super previsível, e pessoas que odeiam porque acham que esse é um livro que é muito parecido com outros livros. Eu peguei essa recomendação no TikTok como uma fantasia fácil de ler e uma fantasia interessante. E eu posso dizer que sim, é uma fantasia fácil de ler e uma fantasia interessante. Pra mim, eu acredito que se você é um grande fã da série de livros ACOTAR, especificamente ACOTAR, esse livro não é pra você. Porque ele vai te lembrar, assim, demais. Principalmente com essa coisa das cortes e da protagonista indo fazer algumas lições e tudo mais. Mas esse livro, ele vai ter uma construção de mundo e uma construção de magia bem mais fraca do que ACOTAR. Agora, se você tá procurando uma fantasia simples pra te reinserir nesse gênero de fantasia mesmo, pode ser que você vá curtir. No selo aqui do canal, eu colocaria ele como um café forte, assim. Porque ele pode, sim, te ajudar a sair de uma ressaca literária, mas tudo depende do quanto que você gosta e do quanto que você lê outros livros de fantasia. Assim, eu também deixo aqui uma informação de que o segundo livro, as coisas demoram um pouco mais de tempo pra acontecer. Sendo que no início tem tipo uma reconstrução da personagem principal, ela se reencontra, tem uma transformaçãozinha, assim, tipo, no caráter dela. E ali, faltando uns 15, 20% pra terminar o livro, literalmente tudo acontece e é resolvido de uma vez. Então, assim, conclusão. É um livro bom? Existem melhores. Mas me ajudou muito e foi fácil o suficiente para que eu conseguisse sair desse bloqueio de ler continuações. Depois que eu terminei esses 2 livros, eu já li mais uma continuação e eu comecei uma duologia que eu, assim, estou super empenhada para ler os 2 livros. Então, de certa forma, pra mim, me ajudou muito. E aí, você já leu esse livro? Se você já leu, me conta aqui nos comentários o que você achou. Lembra de deixar o seu like nesse vídeo, se você gostou, pra ajudar a gente, e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. É isso, tchau!